Bom, veja você, a história é a própria identidade nacional. O que é a identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum que dão às pessoas um senso da retaguarda das suas próprias vidas, da origem dos seus valores, sentimentos, etc, etc. O ser humano não foi feito para ele ser, cada um que nasce, ser um novo Adão no paraíso, que surge do nada, né? Surge pronto e se faz a si mesmo. Isso é absolutamente impossível para o ser humano. Você vê, de todas as espécies animais, aquela que mais depende do aporte da geração anterior é o ser humano. Você vê um urso com 1 ano e meio de treinamento, ele está pronto para sair caçando e sobreviver. Um urso, um lobo, um leão. Não. O ser humano não, ele precisa ser acompanhado até os 18 anos de idade, não tem outro jeito. Então, isso quer dizer que todos os instrumentos de que ele vai dispor para lutar pela sua vida, para fazer a sua vida, ele recebe do quê? De um negócio chamado cultura. O que é a cultura? O conjunto dos bens intelectuais acumulados, intelectuais, artísticos, históricos, etc, etc. Se isso não é passado para ele, ele não sabe onde está. Ele está perdido no espaço e no tempo. O que significa, por exemplo, uma decisão popular, digamos, uma eleição, onde cada um que participa não tem nenhum ponto de contato com os outros. É um átomo solto, cheio de ideias malucas que são totalmente subjetivas, idiosincráticas. Então, todas as preferências deles são arbitrárias, todos os sentimentos são puramente histéricos, quer dizer, feitos na base da autopersuasão, né? O histérico, ele não raciocina do olho para o cérebro, ele raciocina da boca para o ouvido. Ele não acredita no que ele vê, ele acredita no que ele mesmo diz. Ele fala primeiro, acredita depois, daí continua acreditando. E funciona por reciclagem de estupidez. Então, uma massa de histéricos, assim, de pessoas incultas e histéricas, bom, nunca pode tomar a decisão certa e nunca pode orientar a sua vida de maneira frutífera. Se você observa o chamado debate público nacional, a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte: nós estamos num país que tem 2 problemas urgentes. O primeiro problema são 70 mil homicídios por ano. O segundo problema é que os nossos estudantes são os piores do mundo. Nós temos a pior educação do mundo. Nos testes internacionais, os nossos estudantes sempre tiram os últimos lugares, sendo superados por alunos que vêm de países muito mais pobres, como a Zâmbia ou o Paraguai. Então, é um vexame educacional absolutamente colossal. As pessoas estão todas chegando à idade madura totalmente despreparadas para o exercício de qualquer profissão. Você não vai encontrar um sujeito capaz de consertar um radinho de pilha, de trocar um pneu do automóvel. Quer dizer, é uma multidão de incapazes totalmente dependentes de ajuda alheia. É isto que é o nosso povo hoje. Eu comparo, vamos dizer, esse fenômeno a um genocídio, porque se você retira do indivíduo os meios de subsistência, você o está matando. Então, em função desse desastre educacional, o que acontece? Outro dia foi feita uma pesquisa entre 30 países do mundo, ricos e pobres, e em todos eles o QI médio da população sobe. Só no Brasil desce há 40 anos. Isso, evidentemente, é um genocídio. No mínimo, na mais doce das hipóteses, é um genocídio cultural. De desprover totalmente um povo dos seus meios de adaptação ao ambiente físico, social, histórico, etc. O sucesso ou fracasso das sociedades depende da sua capacidade de adaptação ao meio físico, em primeiro lugar, quer dizer, ele saber explorar os recursos do território de maneira organizada, racional, etc. E, em segundo lugar, adaptação ao ambiente histórico, quer dizer, aquilo que foi feito antes dele. Não é isso? E nós estamos tirando do nosso povo esses 2 meios. Né? Você vê, aqui nos Estados Unidos, eu vejo pelos meus filhos que estudaram na escola secundária aqui, então aqui eles liam Dickens, eles liam Mark Twain, eles liam, sei lá, Henry James, quer dizer, clássicos anglo-americanos de 100 anos atrás. No Brasil, você pega um livro de Camilo Castelo Branco que dá para qualquer professor universitário ler, ele não consegue. Isso quer dizer que você teve um corte temporal na evolução da linguagem. Então, os meios de compreensão, não só o passado vai sendo esquecido, mas os meios de acesso a ele vão sendo cortados também. Se você não entende o que as pessoas estão falando, como é que você vai
entender o que se passava, por exemplo, no Brasil Império, sei lá, ou em Portugal, não vai entender nunca mais. Então, você está cortando a identidade histórica. E cortar a identidade histórica é cortar os meios de intercomunicação do povo. Então, se você cortou todos os meios, só sobra um meio de comunicação, e este não é horizontal, não é o meio pelo qual o povo se comunica consigo mesmo. É o meio pelo qual a elite mandante se comunica com o povo. Então, ela só fala. Eu, quando vejo o Brasil, eu lembro aquele haikai do Antônio Machado: a distinguir-me paro las voces de los ecos e escucho solamente entre las voces una. Isso é o que acontece no Brasil. Só a elite mandante tem voz. Então, o povo não é capaz de se comunicar, muito menos é capaz de se organizar. Então, você veja, por exemplo, a potência daqueles movimentos populares de 2013 a 2015. Olha, você botar 2, 3 milhões de pessoas na rua não é brincadeira. O que eles conseguiram com isso? Absolutamente nada. Uma pequena manobra de meia dúzia de tucano em cima furou todo o balão, dispersou o povo e passou a iniciativa para a mão da boa e velha classe política. Então, aí você vê a impotência do povo brasileiro. Não é só impotência física, quer dizer, o povo não tem meios de se defender contra um ladrão que invada na sua casa, disposto a matar sua mulher, seus filhos, etc. Não tem nem meio. É proibido se defender, né? Tem muitos casos que, além de você desarmar o povo, além do governo desarmar o povo, tá certo? Ainda condena aquele que teve a ousadia de se defender. Muito cara foi parar na cadeia porque se defendeu contra o invasor. Isso está acontecendo no Brasil. Então, é um massacre o que está vendo no Brasil. E tudo isso aí começa com o quê? Primeiro, você tem que cortar o senso histórico, cortar o senso da linguagem, cortar o senso da cultura e desarmar intelectualmente o povo. Depois que você o desarma intelectualmente, você desarma fisicamente, desarma economicamente, pronto, ele está acabado. É isso que está acontecendo. Agora, o pior é o pessoal que se acha de esquerda, revolucionário, etc., que está colaborando com tudo isso. Quando eles deviam ser os primeiros a se revoltar, se eles levassem a sério os próprios valores que eles proclamam, liberdade, igualdade, etc., etc., eles estariam defendendo o povo contra esta elite que, na verdade, os financia. Os financia e dirige. Né? Isso aí não está acontecendo só no Brasil. Você veja que, em todos os casos onde houve um genocídio, o genocídio foi antecedido de um genocídio cultural. Você vê a história da Ucrânia, né? Primeira coisa que os soviéticos fizeram lá foi proibir os símbolos nacionais, foi obrigar os negros a falar em russo em vez de ucraniano e assim por diante, né? E você vai cortando, então, a cultura e o povo fica desarmado, ele perde a sua identidade. O que é identidade? É aquilo que faz com que você se sinta mais parecido, tá certo, com o seu vizinho do que com um cara que vem da Alemanha ou da Conchinchina. Então você se reconhece, seus compatriotas, que têm a mesma pátria. Tem a mesma pátria, tem a mesma língua, tem a mesma história, a mesma tradição, etc, etc. Então, eles são capazes de se entender. Mesmo que haja uma certa variedade interna, há esse reconhecimento. Por exemplo, aqui você tem, sei lá, um americano protestante, um americano católico. Um sabe o que o outro está falando. Ele tem a referência, tem a retaguarda, tá certo? Mas se você vai cortando a consciência histórica, essa retaguarda se perde e as pessoas não têm mais o senso de ser compatriotas. O vizinho é tão estranho quanto qualquer outro. Chega um chinês aí, o chinês pode se integrar mais rapidamente no meio, né, do que um brasileiro. A sociedade brasileira sempre teve essa característica de ela não ter normas morais e de comportamento muito claras. A sociedade brasileira é uma sociedade enigmática. Isso quer dizer o seguinte: você não sabe o que é conveniente e o que não é. Né? Você não sabe o que pega bem e o que pega mal. Então, resultado, fica todo mundo tímido porque ninguém sabe como se comportar. Todo mundo quer ser aceito, quer ser amado, etc. Bom, mas eu chego aqui nesse meio, não conheço ninguém, eu sei lá o que eu devo falar, o que eu não posso falar. De repente eu falo um treco que ofende todo mundo, tá certo? Então ficam todos isolados e tímidos.